Capítulo 1. Cego pelo método. Eu começo esse livro propondo uma ideia. Ela não é radical ou revolucionária, mas gerou muitos resultados práticos para mim ao longo dos anos. Na verdade, essa ideia carrega um grande segredo de produtividade e alívio emocional. Eu não inventei ou descobri e aí divulguei pelo mundo esse conceito. Simplesmente o percebi na minha vida. Aqui vai. O passado e presente são mais reais que o futuro. Viu? Eu disse que não é um pensamento lá muito radical. Eu vou explicar o que eu quero dizer com essa frase. O passado já aconteceu. Já interagimos com ele. Como foi o seu dia ontem? Será que seu arroz queimou, o Uber atrasou e você brigou com o namorado? Ou talvez o seu dia tenha sido simplesmente perfeito. Me desculpa a sinceridade, mas não faz qualquer diferença para o meu argumento se o seu dia foi feliz ou não, mas eu espero que tenha sido, tá? Quando você descreve os acontecimentos do dia anterior, sejam presentes que ganhou, um vídeo interessante que assistiu, ou talvez uma improvável mordida de cachorro, você está provando que interagiu com o passado. E em algumas linhas, você já vai entender a razão de estar enfatizando esse ponto. Simultaneamente, eu preciso com urgência ressaltar que o presente está ocorrendo nesse exato momento, certo? Eu sei que isso é simples, óbvio, evidente. Você está lendo esse livro nesse exato momento, afinal de contas. Qual é então o meu objetivo ao falar sobre passado, presente e futuro, quando o livro é sobre inglês e autodidatismo e não metafísica? Para entender, você precisa pensar. Na verdade, precisa recordar. Pense em como você se sentiu feliz, triste ou entediado ontem. Depois, vamos falar sobre o agora. Em que situação você está lendo ou ouvindo esse livro? Em pé num ônibus, separando as páginas do livro com uma só mão? Ou quem sabe, você esteja em um cenário completamente diferente, como tomando um chocolate quente num dia chuvoso. Talvez você esteja usando as suas pantufas preferidas, coloridas e ridículas que você tanto ama. Depois de pensar intencionalmente no seu passado e presente, o dia de ontem e o seu exato momento de agora, eu peço que você compare o futuro com esses dois. O futuro, bem, o futuro não é nem de perto tão concreto ou tão real quanto o passado foi e quanto o presente é. Podemos dizer ainda que o futuro também é incerto. Eu não quero de maneira nenhuma diminuir a real possibilidade do desenho e conquista de um destino desejado. Afinal de contas, essa é a ideia central desse livro, ora bolas. Você é capaz de futuramente falar inglês desde que estude e use o idioma diariamente. Mas por mais que os nossos objetivos estejam localizados em um amanhã que estamos intencional e inteligentemente moldando, anote isso. O futuro não é lugar para nossa mente e pensamentos habitarem perpetuamente. Foi equilibrando o desejo por um futuro, que eu chamo de estado desejado, com comportamentos diários, que eu chamo de hábitos, no presente, que eu consegui sozinho aprender a falar inglês. O que falta fazer depois de planejarmos e trabalharmos pelo futuro, a não ser angústia e ansiedade? Se você deseja algo, planeje, trabalhe e descanse. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu já vou definir o que é falar inglês para a gente estar na mesma página nesse livro todo. Então anota aí. Falar inglês é compreender e ser compreendido enquanto você escreve, fala, lê e ouve alguém se comunicando em inglês. Como tudo na vida, o estudo de inglês requer noção, bom senso. Eu sou brasileiro. Cresci ouvindo pessoas falando português e estudei português por muitos anos. E mesmo assim, eu às vezes não consigo entender o que outro brasileiro está dizendo. Seja por conta dele ter uma pronúncia ruim, um sotaque muito forte,
fala muito rápido, não está dizendo nada que faça sentido ou por uma mistura de 2 ou mais desses elementos. Então, por favor, não queira ser o bichão e já conseguir entender entrevistas em inglês com termos obscuros que nem mesmo muitos americanos conseguem entender. Ou talvez tirar o Eminem de ouvido, porque ele canta muito rápido, pelo amor de Deus, sendo que você ainda está estudando por alguns meses. Baixa a bola. Também já vou explicar agora mesmo qual é a segunda razão de eu falar sobre passado, presente e futuro no começo do livro. O contexto é o de um menino pobre, mas não miserável, de cerca de 11 anos, que tinha feito um amigo novo, o Diego. Com esse amigo eu ria bastante de memes. Na época eles não tinham esse nome. Eu jogava videogame e tinha acesso a um material cultural bem diferente do comum, pois era em grande parte importado. Todas essas atividades tinham um ponto em comum, e você já deve saber do que eu estou falando. Pelo menos uns 70% estava em inglês. Ele traduzia tudo para mim, ia falando o que cada palavra ou frase significava. No final das contas, eu não ficava por fora, mas mesmo assim, depois de um certo tempo, eu comecei a ficar cansado daquela situação. Foi aí então que, com a orientação desse mesmo amigo, eu comecei a aprender inglês sozinho. Ele também aprendeu da mesma forma, sem ir para uma escola de inglês. Eu abaixei a cabeça e estudei, sem questionar demais e sem ficar pulando de galho em galho, mudando minha estratégia de estudo a cada 2 meses. Por sorte, o método que eu usei era eficaz. E o pensamento que me dava muita garra para continuar firme era eu saber que poderia traduzir e entender aqueles memes por mim mesmo se eu estudasse. Meu amigo conseguiu, então eu também conseguiria. Conseguiram perceber o passado, presente e futuro nesse breve recap da minha adolescência? Olha só. Passado. Passei a odiar ter que depender de um amigo para traduzir tudo para mim diariamente. Sim, eu ia todo santo dia na casa dele. Ou seja, eu comecei a olhar para trás e ficar irritado com uma situação. Presente. Fazer o que estava ao meu alcance para aprender. O famoso estudar todo dia. Futuro. Eu desejava um dia conseguir traduzir os jogos, vídeos e memes sozinho. A parte engraçada disso tudo é que o meu objetivo, ou seja, a parte que cabia ao futuro, era a menor das minhas preocupações no dia a dia. Eu dei muita sorte de ter encontrado um método de estudo absurdamente ajustado para mim. Obviamente, eu vou detalhar como era esse método de estudos ao longo do livro, mas tenha uma coisa em mente. O meu grande segredo foi com o tempo esquecer a dor que me fez começar a estudar. Eu não tinha raiva ou outro sentimento negativo me motivando. Outro ponto importantíssimo foi perder o anseio pelo futuro. Eu deixei de sentir desejo de ter algo que não se consegue desejando. Eu foquei no que eu poderia fazer agora, hoje. Eu criei um hábito. Como eu disse antes, por sorte, esse hábito parecia muito ajustado para mim desde o princípio. Não desanime, leitor e leitora. Talvez esse hábito não funcione tão bem para você quanto funcionou para mim. Mas relaxa que eu vou te ajudar a encontrar um hábito mais ajustado para você, caso seja preciso. Mas acho difícil você precisar de outro. Basicamente, o meu método inicial de estudos era o seguinte, lá vai. Leitura e tradução diária de textos de inglês por no mínimo 1 hora por dia. Era apenas isso. Nada mais. Perceba, não havia nada de revolucionário no processo. Era simples leitura e tradução para aprender o que as palavras significavam. Então posso dizer que esse é o meu primeiro segredo. Ler e traduzir ajudam sim no processo de aprendizado de outro idioma. Além de ser uma porta de entrada para a construção de vocabulário, esse método tem uma segunda vantagem enorme. Você terá contato com um material que segue as normas gramaticais do idioma. Desde o início, você vai ter aprendido a falar certo,
desde que os textos sejam gramaticalmente corretos. Mas sim, eu sei. Falta uma pequena informação nessa história aqui. O que eu traduzia? Eu traduzia jogos de videogame. O gênero é chamado de RPG. Longas histórias, vilões carismáticos e finais imprevisíveis. Quase sempre haviam espadas, magos e dragões envolvidos nas lendas. Sendo ainda mais específico no como, eu traduzia usando um dicionário de mão. Sobre os jogos não havia nada de muito complicado. Seu personagem anda para lá e para cá, entrando e saindo de casas, sendo atacado por monstros quando estivesse andando em uma floresta ou caverna e por aí vai. Quem já jogou sabe como é que funciona. Eu vou citar um jogo desse estilo aqui, Chrono Cross. A sinopse dele é a seguinte: você é Surge, um rapaz que descobre a existência de realidades alternativas. Em uma delas, ele morre quando criança, enfrentando uma figura misteriosa, Lynx, que tenta raptá-lo ou matá-lo. Ele busca informações sobre as tais realidades paralelas e a razão de elas parecerem cada vez mais ligadas ao seu passado. Esse jogo é uma obra de arte. Só de pensar deu vontade de jogar mais uma vez. Fica tranquilo, porque caso você não goste de videogames, o método funciona com outros materiais também. Agora, voltando ao inglês, uma sessão de estudos para mim basicamente funcionava assim. Número 1, liga o videogame. Número 2, pega um dicionário. Número 3, pega o caderno. Número 4, faz o seu personagem chegar perto de alguém no jogo. Número 5, quando chegar perto de alguém, aperta o X para iniciar um diálogo. Número 6, depois de apertar o botão X, aparecia uma janela com a conversa entre os dois personagens. Número 7. Eu lia o texto que aparecia naquela janela. Número 8. Buscava no dicionário o significado ou a tradução de cada palavra que eu não soubesse que tivesse naquela janela ou naquela conversa. Número 8. Eu buscava no dicionário o significado ou a tradução de cada palavra que eu ainda não conhecia que tivesse naquela janela. Número 9. Escrevia num caderno o significado dessas palavras que eu acabei de pesquisar no dicionário. Número 10. Quando a conversa terminava, eu levava meu personagem até outra pessoa no jogo. Número 11. Traduzia as palavras que eu não conhecia nesse diálogo também. Número 12. Repetia esses passos até cansar. Número 13. Desligava o videogame e guardava as coisas. Sem saber nada de pronúncia ou phrasal verbs, nada de gramática de língua inglesa, apenas acúmulo de vocabulário e reconhecimento de expressões. Funcionou muito bem. Depois de pouco tempo, eu já não gastava tanto tempo olhando no dicionário. Eu entendia cada vez mais os diálogos apenas batendo o olho neles. Ainda que as conversas não fossem sempre as mesmas, o tema central era o mesmo. Um reino medieval em perigo. A terminologia era a mesma. Dragões, espadas mágicas e magias. Depois de alguns meses, dentro daquele tipo de ambiente, que eram os jogos de RPG japonês, a surpresa era eu não conhecer um termo. Pegaram a fórmula? Eu comecei a conhecer tudo o que era possível dentro de um ambiente fechado, que era do meu completo interesse. O ambiente fechado, traduzir apenas aquele jogo, me permitiu criar uma base sólida de vocabulário, composta pela base do idioma, que seriam os artigos, os pronomes e os verbos mais rudimentares. Além disso, tinham uns termos específicos relacionados à história daquele jogo específico. E também tinha a temática compartilhada entre aquele jogo e outros jogos de RPG japonês. Esse assunto é muito importante para o meu método e merece um capítulo único para ser apresentado. É o capítulo 3. Como eu queria entender a história do jogo, o meu interesse era altíssimo. Traduzir diálogo por diálogo não era trabalhoso. Pelo contrário, eu estava entendendo melhor um universo, fazendo descobertas. Definitivamente, um jogo de ganha-ganha. Como eu disse no começo do livro, eu já não sentia raiva
por não conseguir traduzir por mim mesmo. Eu estava focado no processo, cego pelo método. Também não estava triste por não falar inglês como um nativo, mesmo já tendo estudado por longos 3 meses. Estou sendo irônico aqui, tá? Eu estava namorando o processo. Não tinha tempo para criar expectativas insanas e isso me fez muito bem. Não se esqueça, o grande segredo para a construção de um ótimo resultado é o trabalho diário na busca do objetivo desejado. Seu objetivo primário deve ser a definição de uma rotina de trabalho ou de estudo diários e então começar a experimentar essa rotina.